Fica aí o dilema: como começar na carreira de programação da forma correta? Esse é um guia para você entender os passos a seguir. Tem um detalhe sobre essa parte dos passos que você vai entender daqui a pouco. Isso vale tanto para quem está começando na carreira de programação, quanto para quem já está na carreira de programação ou para quem está pensando em migrar para a carreira de programação. Então se liga que o conteúdo do vídeo de hoje é sobre isso. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e hoje eu vou responder para você, nesse primeiro vídeo de uma série de 3, como que você começa na carreira de programação da forma correta. Esse primeiro vídeo ele vai te conceituar a respeito do assunto. Você vai compreender o que você deve pensar e qual a forma correta de você se portar antes de entrar para a carreira de programação. Eu vou fazer muito mais uma visão a respeito do que você deve ter de comportamento na hora de pensar em migrar para a programação. E caso você já atue dentro da programação, eu vou fazer com que você entenda a forma correta de você projetar e planejar os seus próximos passos para que você tenha futuro dentro da carreira de programador. Isso significa que aqui a gente vai ter um papo de gente grande. Se você é muito fã de vídeos curtinhos de 30 segundos, 1 minuto e meio, esse vídeo aqui não vai te agradar, não vai atender aquilo que você precisa, então minha recomendação é que você não continue, porque esse vídeo aqui ele tende a ser um pouco extenso. E detalhe, a falta de compreender essa base é o que faz muita gente entrar no segmento de programação, meter os pés pelas mãos, não conseguir se adaptar, porque ela não entendeu a lógica do que tinha que ter por trás dessa estruturação de carreira na hora de entrar como programador. Como eu falei agora há pouco, não vou te dar o passo a passo sobre linguagens, e sim sobre comportamento. Se você está esperando falar de linguagem nesse vídeo aqui, então minha recomendação novamente é que você saia dele, porque senão você vai se frustrar totalmente até chegar no final do vídeo. Bom, se você continuou aqui no vídeo, então você concorda com esses pontos que eu apresentei. Então vamos para o conteúdo. A grande verdade é que ninguém quer saber como que se faz alguma coisa, a pessoa quer os resultados. Quer um exemplo? Você não vai à escola para estudar. O seu objetivo não é estudar. O seu objetivo é usar o seu conhecimento adquirido para conseguir resultados financeiros, resultados profissionais, conseguir networking. Esse é seu objetivo final. Você não lê um livro de detetive até o final só pelo mero fato de ler. Você lê porque você quer descobrir quem foi o assassino, quem foi o cara que matou lá dentro do livro. Essa mesma lógica, ela se aplica ao mercado de trabalho. Você não é programador porque você ama escrever códigos. Você até pode amar, programar, ter toda a parte de raciocínio lógico. Eu particularmente gosto muito de programar porque é interessante você conversar com a máquina dessa maneira, mas só que o objetivo final não é programar. O objetivo final vai ser sempre alguma coisa diferente. Pode ser o financeiro, pode ser ter tempo para conseguir fazer outras coisas, pode ser a possibilidade de adquirir bens, enfim. Mas só que o objetivo final é o que você deve focar. Quanto antes você encarar esse tipo de realidade, melhor para sua carreira, porque senão você vai ficar naquele sentimento passional pela programação, quando na verdade ela é só o trampolim para que você atinja os seus objetivos enquanto pessoa. Quando eu falo enquanto pessoa, estou falando também da parte profissional. E independente da profissão, o que eu sempre vejo as pessoas fazendo é começar algum projeto sem um planejamento. A pessoa só começa, Ela mete a cara, vai lá, se der certo, deu, se não der certo, corrige no meio do caminho, ou então muda de lógica do projeto, ou então desiste do projeto. Isso acontece o tempo todo. E eu martelo muito em cima desse assunto dentro do meu Insta. Se você não me segue lá, o endereço está aqui na descrição, também na tela. Me segue porque o conteúdo do Insta ele é um pouco diferente do conteúdo aqui do YouTube. E aí você me seguindo lá também, você consegue ter um rol maior de conhecimento sobre programação. Mas cuidado, não seja um planejador compulsivo que só planeja e não coloca nada em prática. Todo plano deve ter um começo, meio e fim, assim como um projeto. O projeto, você que é de computação, já deve saber disso. Todo projeto é um esforço temporário para se resolver um determinado problema. Então, o projeto tem um começo, um meio e um fim. E calma que você vai entender o que isso tem a ver com a base do tema do vídeo, que é sobre como iniciar na carreira de programação. Calma, filhote, espera, você vai entender. Planejamento, essa é a base. Você vai abrir um negócio? Planeja. Você vai fritar um ovo? Planeja. Você vai sair para passear? Planeja. Se você foge do plano, as chances disso dar errado são enormes. Se você não planeja e não tem um mapa do que você deve seguir, você não vai conseguir mensurar os resultados. Olha só esses dados do Sebrae, presta atenção.
Os MEIs têm a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios, 29% fecham após 5 anos de atividade. Os MEs, microempresa, com 21,6% fecham após 5 anos. E as empresas de pequeno porte, cerca de 17%. E por que isso acontece? Porque as empresas, elas simplesmente abrem sem um planejamento. Nossa, professor, mas você está falando de empresa, credo, eu queria falar de programação. Calma! Lembra que eu falei que aqui eu vou muito mais conceituar a base do que você deve pensar e a forma como você deve raciocinar na hora de querer iniciar na programação? Isso que eu estou te passando é a base. Se você pular, se você sair do vídeo agora nesse ponto, se você for embora, o que vai acontecer? Possivelmente você vai perder essa base. Então isso daqui é o necessário para você começar qualquer coisa na sua vida. E no caso, iniciar na carreira de programação. Mas só um detalhe, dessa galera aqui, tipo 29% fecha e tal, que não sei o quê. Tem todos os outros 71% que permanecem abertos. Esses caras aqui têm um grande potencial de ser nossos clientes. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito disso. E o que isso prova? Prova que ter um sonho simplesmente não é suficiente. Você tem que ter o planejamento, você tem que estruturar a sua base do que você vai fazer. E na mentoria Jedi, que é uma mentoria que eu faço só algumas vezes por ano, focadas em programadores, eu explico como que você estrutura um plano de negócios para conseguir atuar como programador freelancer de perfil empresarial, para conseguir participar da próxima mentoria que está chegando a data. O link está aqui na descrição, primeiro comentário fixado, clica, se inscreve, faz seu cadastro e quando tiver chegando a data de participar, a gente te avisa por e-mail e pelo WhatsApp. Então tudo isso que a gente viu até aqui é suficiente para você entender que quando você for iniciar seu projeto na carreira de programador, independente de você estar começando agora, estar migrando de carreira, estar com 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa. Você deve fazer um planejamento, mas um planejamento da forma correta. E aqui tem um outro erro que todo mundo acaba cometendo: a forma de planejar. Sempre que eu falo com os meus alunos, tanto da faculdade quanto com empresários, porque eu presto algumas consultorias de empreendedorismo para o Sebrae, voltada para empresários, eu sempre falo, faça um planejamento de longo prazo. E o que as pessoas geralmente fazem quanto à computação? Vou entrar dentro da TI porque fiquei sabendo que dá muito dinheiro. E de fato dá dinheiro. Mas o que os grandes nomes da computação já fizeram no passado que deu certo para eles e que a gente deixa de fazer? Lembrando, existe exceção para tudo. Vamos pegar alguns nomes aqui. Steve Jobs. A frase icônica do Steve Jobs: eu quero colocar um Mac dentro da casa de todo americano. E o que diziam os fundadores do Google? Queremos organizar todas as informações do mundo. Veja que o objetivo do Google era, lá na fundação dele em 1998, organizar todas as informações do mundo. E veja nessa entrevista em 2008, ou seja, 10 anos depois, que o foco ainda era o mesmo: organizar toda a informação do mundo. Está conseguindo entender o que é objetivo? O que é planejamento? É o cara definir o que ele quer e fazer o caminho para chegar nesse objetivo. Thomas Edison criou a lâmpada incandescente. Tem algumas controvérsias aí, mas a gente não vai falar em detalhes, Alguns relatos apontam que ele falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir acertar. Mas ele continuou tentando porque ele sabia exatamente qual que era o seu objetivo final. Então veja que em todos esses cases de sucesso, as pessoas sabiam exatamente qual que era o objetivo final, sabiam onde queriam chegar. E aí eles simplesmente traçaram um mapa do ponto de partida para o ponto de chegada. E se essa informação está fazendo sentido aqui para você, não marca bobeira, já clica no curtir, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que também querem saber como que faz para iniciar na carreira de programação. Curte aí. E cuidado, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer destino vai aparentar ser o destino certo. E é isso que causa frustração na carreira de muita gente que está aí com 30, 40, 50, 60 anos. O cara lá na frente, ele se toca que ele não está fazendo aquilo que ele queria, que ele não gosta daquilo que ele está desenvolvendo, que ele não gosta da profissão que ele assumiu, que ele não gosta da vida que ele está vivendo naquele momento, porque ele não definiu qual que era o objetivo. E daí ele ingressou em qualquer caminho, e qualquer caminho aparentava ser o certo, afinal de contas ele não sabia onde ele queria chegar, e ele só foi perceber que o caminho não era tão certo assim quando já estava lá na frente. Parte ruim, a vida ela não dá para você rebobinar, não dá para você voltar. E aí o cara simplesmente tem que se contentar com aquela vida que ele escolheu e continuar seguindo em frente. Tem casos que a pessoa consegue ainda virar a chave, mesmo lá na frente. Mas só que na maioria dos casos as pessoas não conseguem fazer essa virada de chave
e simplesmente vão tocando a vida conforme dá. Isso daqui não é papo de coach não, tá? Isso daqui é papo para fazer você entender a base do que você deve pensar antes de iniciar na carreira de programação. Lembrando, essa daqui é a parte 1 do vídeo. Vai ter o vídeo 2 e o vídeo 3. Lá sim eu vou falar um pouco sobre computação, vou falar um pouco mais pesado sobre linguagem de programação, sobre suas escolhas e tal, enfim. Mas só que não adianta você começar por lá, porque todo mundo começaria por lá. Todo mundo vai fazer o mesmo. E por isso que todo mundo no mundo é igual. Porque todos seguem o mesmo passo a passo errado. Não começa conceituando aquilo que deve fazer antes de fazer. Então por isso que você, só o fato de estar aqui dentro desse vídeo agora, já está fazendo o passo a passo correto. Você está entendendo a forma de pensar para depois colocar em prática. Tá, professor, e como que eu faço para resolver esse tipo de problema? Primeiro, você deve definir qual que vai ser o seu objetivo. E é claro, o seu objetivo tem que ser algo que no momento vigente, no seu agora, no seu hoje, tem que ser algo que te agrade. Ah, eu quero ser empreendedor. Ah, eu quero ser funcionário dentro do Google. Ah, não, eu quero ser um programador freelancer de perfil empresarial para ter mais liberdade tanto financeira quanto geográfica, ficar mais tempo com a família e ganhar muito mais do que empresas de programação. Enfim, define qual que vai ser o seu objetivo. E aí vem o macete. Você vai fazer o mapa inverso. Você não vai fazer o caminho daqui do ponto de partida até o ponto de chegada. Você vai estar aqui no ponto de chegada e descrever dentro desse mapa os pontos e passos necessários para que você conseguisse chegar aqui saindo desse ponto aqui. Um exemplo para você entender. Digamos que seu objetivo seja trabalhar como engenheiro dentro do Google. Aí você vai verificar quem são os engenheiros do Google. O que eles estão fazendo atualmente? O que eles fizeram para poder chegar naquele cargo? O que eles fizeram para ingressar dentro da empresa? Qual faculdade que eles cursaram? Quais idiomas que eles se aprimoraram? Quais técnicas de soft skills, hard skills que eles martelaram em cima para conseguir chegar nesse ponto? E veja que você vai escrevendo o mapa só que no caminho inverso. Você não vai prevendo aquilo que você poderia fazer. Não, você vai pegar um cenário de alguém que já fez e vai só fazer o caminho inverso, a engenharia reversa. E aí você vai entender direitinho qual passo a passo que você precisa seguir. Mas digamos que você não quer trabalhar como funcionário no Google. Você quer ser um programador freelancer para ter liberdade financeira, geográfica e tal, ganhar tantos mil por mês e viver uma vida super de boa, super tranquila. O que você vai fazer para poder chegar nisso daqui? Qual o passo anterior ao estar no ápice aqui do programador freelancer de perfil empresarial? E o anterior, e o anterior, e o anterior, e o anterior. Aí você vai entender que existe uma sequência e fica muito mais fácil de você enxergar essa sequência se você olhar de trás para frente do que se você olhar do começo para o fim. Lembrando que lá na Mentoria Jedi eu falo especificamente sobre isso. A mentoria é gratuita, você pode participar e entender esse passo a passo para conseguir chegar nesse objetivo aqui, de ser um programador freelancer de perfil empresarial, ganhando muito bem e trabalhando relativamente pouco, com o tempo. Cuidado, não é relativamente pouco no começo. No começo você vai trabalhar como um cachorro. Mas depois aí de uns 2, 3, 4 anos, você vai ver que o seu ritmo de trabalho vai diminuir drasticamente e os seus ganhos vão crescer exponencialmente. Não se esquece, link na descrição, no primeiro comentário fixado, participa lá. Vou deixar esses 2 vídeos recomendados aqui do lado. Caso eu já tenha gravado os outros 2 vídeos da série, então eles estarão aparecendo. Se eu ainda não gravei, então estarão aparecendo outros vídeos e quando eu gravar, eu os colocarei para aparecer aqui para você. Por hoje é isso, fechou? Um grande abraço e que a força esteja com você.